Graça de Deus na sua vida, graça de Deus na minha vida. Nós estamos aqui num movimento porque eu creio, porque eu acredito. É a nossa conversa semanal, pensando em Bíblia, em teologia, porque eu acredito nas coisas. Por que eu vou para a igreja? Por que eu sou essa pessoa? Isso é uma pergunta que eu já ouvi algumas vezes. Se você já viajou para fora do país, você estudou, fez algumas faculdades, tem pós-graduação, fazendo mestrado. Cara, por que você acredita em Deus? Por que você acredita em Deus? Essa é uma pergunta feita constantemente. Então, nós vamos hoje conversar sobre isso. Por que eu acredito em Deus? Existe um movimento, no mundo chamado ateísmo. Movimento de pessoas que decididamente afirmam que não é o ateísta, o ateu, ele não vai simplesmente dizer assim, eu não acredito em Deus. Ele vai dizer, realmente Deus não existe, porque eu não acredito, vamos dizer assim, uma resposta talvez um pouco fraca ou frágil, ou mais macia, mais soft, mas o que o ateu ele vai afirmar é que Deus não existe. Nós estamos numa fantasia, né? Que nós precisamos de uma droga, nós precisamos de uma ilusão para suportar as dores da vida, e por isso nós seguimos a ideia de um Deus. É isso que o ateu vai afirmar. E eu sou completamente contra essa ideia, tá? Eu sou completamente contra essa proposta do ateísmo, tá? Que Deus não existe. E não é só isso, os ateus também dizem que acreditar em Deus faz mal. Essa é uma afirmação dos ateus. Hoje, muito, muito mais, né? Há um negócio chamado neo-ateísmo, né? Um novo ateísmo, os novos ateus. E não basta simplesmente você dizer não acredito em Deus ou Deus não existe, mas tem se elaborado uma fala, tem se elaborado uma conversa dizendo assim, todo mundo que está no mundo religioso, a pessoa que está no mundo religioso, essa pessoa, ela é doente e ela vai fazer coisas doentias na sociedade. Ela vai machucar os outros seres humanos, né? E vai dizer isso. Vai dizer que ser uma pessoa de fé e acreditar em Deus é trazer o mal para a Terra. Eles argumentam o seguinte, que a crença em um Deus é prejudicial à perpetuação e prosperidade da raça humana. Em outras palavras, eles não estão somente defendendo sua própria crença, eles argumentam que o restante de nós tem que acreditar como eles, tá? Que não existe Deus, porque senão você é um ignorante, você é um estúpido, Então esse é um movimento do ateísmo. Movimentos, não, você não pode acreditar em Deus, não pode. Por que os ateus dizem que não devemos acreditar em Deus? Primeiro, eles falam sobre o mal que a fé criou na história do mundo. Por exemplo, eles vão falar sobre as cruzadas e sobre a briga pela Terra Santa e como a briga pela Terra Santa ela criou e ainda cria, né, brigar a respeito de Jerusalém, possuir Jerusalém, criou e cria mortes até hoje. Então eles vão falar sobre isso. Eles vão falar sobre o abuso de poder que existe de alguns líderes religiosos.
Então diz assim, ó, não, cara, não pode, não é possível. Você tem que olhar para a terra e você precisa ver que muitos pastores, muitos bispos, padres e diversas outras religiões, quando o religioso ele consegue seu poder, ele machuca os outros. Então nós vamos falar sobre a ferida na história da terra, a ferida das cruzadas, brigas sobre Terra Santa, né? Vão alguns vincular até Hitler à questão da fé e pá. E em outros ambientes eles vão falar sobre essa coisa menor, em algumas comunidades, onde alguns líderes religiosos roubaram, abusaram sexualmente, gente que chamado uma fé, não necessariamente a fé cristã. O ateu ele não é contra a fé cristã, tá? Ele é contra a fé em geral. Então ele vai dizer, cara, você precisa ver que tem um movimento aí de fé, que os caras, inclusive, eles se suicidaram, eles usaram drogas lícitas e ilícitas e fizeram coisas absurdas. Eles vão falar sobre o abuso de poder, de mentira. E hoje ainda muito se fala sobre o terrorismo vinculado à fé, o terrorismo que tá, então até vai dizer, tá vendo nesse negócio de terrorista? Esse negócio de terrorista é gente que tem fé. O terrorista é um cara que tem a fé em qualquer Deus que seja, e ele comete um ato absurdo em nome dessa fé. Então eles vão argumentar isso, vão falar sobre isso. Olha só, ter fé é ruim. Essa é a cabeça do ateu. Essa é uma das grandes afirmações. A gente vai falar sobre outra depois, que é o mal na terra, mas essa é uma das grandes afirmações. Por que eu acredito, embora o ateu fale isso? Por que a Igreja Batista acredita, embora o ateu fala que não deve acreditar em Deus? Por que eu acredito em Deus? Tá? Porque existe uma diferença entre Deus, a existência de Deus, a fé em Deus e o que os seus seguidores fazem. Existe uma diferença entre o agir de Deus e o agir dos seres humanos. Existe uma diferença entre a estrutura religião e religiosa e a existência de Deus. Então existe uma estrutura religiosa que às vezes realmente comete abusos e faz absurdos. Existe uma estrutura religiosa que fere a terra, mas existe um Deus acima dessa estrutura religiosa. Eu não posso dizer que porque existem ateus que fazem o mal, ou ateus que são agressivos com religiosos, todo ateu é agressivo com religioso, ou que o ateísmo vai gerar essa maldade no coração do ser humano, porque a pessoa ela não acredita em Deus, ela será má. São duas coisas opostas. Existem religiosos ou pessoas que se dizem de fé e não agem de acordo com a fé. Existe uma diferença entre quem Deus é, certo? O que Deus faz e o que os religiosos fazem. Existe uma diferença muito grande. Existe uma diferença entre Cristo, os mandamentos do Cristo e a obediência que os seus seguidores deveriam ter. Então, quando você, por exemplo, pega essas ações, o cara que roubou, o cara que brigou pela Terra Santa, matou pela Terra Santa, e você vai vendo o Cristo, você vai dizer, não, Jesus não compactua com esse negócio, cara. Qualquer um que vá investir um pouquinho de tempo lendo a respeito de Jesus Cristo, ele vai ver, não, Jesus não compactou, Jesus não tem parte com esse negócio que os caras estão fazendo. É muito lógico, é muito certo. Tá? Então, quando o ateu diz assim, tá vendo o mal dos religiosos? Não, os mal dos religiosos não tem a ver com Jesus. A mentira que um cara faz dentro de uma igreja não tem a ver com Jesus. Está muito distante. Jesus não produz isso. Então, isso é uma motivação para mim acreditar. Isso é uma motivação para que eu não seja desanimado por causa do erro dos outros. Cristo é o detentor de uma verdade baseada em santidade, baseada em coisa boa, gente. Como é que você vai dizer, não acredito em Deus
porque pessoas fazem o mal e eu acho que a religião gera o mal. Não. A má prática religiosa gera o mal. Fora isso, não. A vida de pecado de alguns cristãos não tem a ver com o Cristo que eles pregam. A vida de pecado de alguns cristãos não tem a ver com o Cristo que eles pregam. Então, por que eu acredito em Deus? Por que eu, particularmente, minha fé em Cristo? Porque a parte do que o ateu fala, a produção do mal. Porque isso não tem a ver com Jesus Cristo, não. As pessoas fazem coisas ruins, fazem. Mas não porque isso está dentro da nossa fé. Isso está dentro da nossa religião. Se a gente levar em conta a visão do cristianismo a respeito do pecado, né? Como o pecado entrou no mundo, é injusto você igualar o comportamento do pecador com o ensino do cristianismo. É injusto você dizer assim, tá vendo? O cristianismo gera mais pecado na Terra. Não, cara, o cristianismo quer coibir o pecado, né? Quer levar a verdade do Cristo, e não tem a ver com isso. Outras pessoas vão dizer assim, eu sou ateu porque existe mal na Terra. O mal existe na Terra. Ele diz, se existe mal, não deve existir um Deus que é bom. Essa conversa é uma conversa muito complicada. Não é 1 minuto, 10 minutos que a gente vai resolver essa conversa, tá bom? Eu posso dizer para você que o interessante é você ler histórias de pessoas que conviveram com a maldade no outro nível. Por exemplo, nós temos histórias de cristãos e de judeus crendo em Deus, confrontando o nazismo na Segunda Guerra Mundial, e ainda assim a fé deles não se perdeu, a fé deles se manteve. E isso parece absurdo, mas foi aquilo que sustentou eles. Então algumas pessoas diante do mal fogem de Deus, e algumas pessoas diante do mal se aproximam de Deus. Isso é muito pessoal, e eu sei que tem uma teoria muito grande em cima disso, tá? Onde se exige que Deus Todo-Poderoso faça uma bondade absoluta na Terra. Mas existe uma série de fatores a respeito de Deus que a gente tem que pensar. Deus é bom, Deus é justo, Deus dá ao homem uma liberdade tal, que o homem pode construir ou destruir algumas coisas. O relacionamento de Deus com o seu universo é muito maior. Então, não dá para explicar isso, mas o mal na Terra, ele não é suficiente para me fazer desacreditar de Deus. E eu ainda acredito num Deus de julgamento, num Deus de liberdade, e o julgamento e a liberdade de Deus me fazem não aceitar, mas entender as dores na Terra. Eu entendo as dores na Terra, eu entendo a destruição na Terra, existe liberdade do ser humano, existe liberdade do ser humano exatamente em não andar com Deus, e o não andar com Deus gerará muita tragédia. Gerará muita tragédia. Por isso eu não posso deixar de acreditar em Deus, embora exista maldade na Terra. Mas isso não é um assunto de 1 minuto, de 2. A gente ficou 2 minutinhos falando sobre esse assunto. Você deve procurar, você deve ler, você deve se informar mais. Porém, o mal na Terra não é suficiente para me fazer desacreditar de Deus. Agora, o que mais te faz acreditar em Deus? Ou, na verdade, a conversa sobre ateísmo é por que eu não acredito em Deus. Agora, por que eu acredito em Deus? Uma das coisas que me leva a acreditar em Deus é quando eu começo a estudar a respeito das procuras de Deus. Há muitas pessoas procurando Deus, inclusive a parte da Bíblia. A parte da Bíblia que eu creio e amo a Bíblia, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tem muita gente procurando Deus. E existe evidências de Deus na Terra. Vou ler um texto da Bíblia para vocês que diz assim, Romanos 1, 18 a 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, claramente se veem pelas coisas que estão criadas. A terra, ela mostra a Deus.
É isso aí que Romanos está dizendo. Romanos está falando, sim, sobre julgamento, mas Romanos também está dizendo assim, ó. A própria Bíblia diz que nós podemos descobrir Deus olhando a terra. Você poderá descobrir a Deus olhando a natureza. E não só não esse negócio de, nossa, eu fui no rio, ai que lindo, vi o rio, vi Deus. Ah, isso pode acontecer? Lógico que pode. Conheço gente que vai para o rio e vê a Deus, né? Vai para a montanha e vê a Deus, vai para a praia e vê a Deus. Eu tenho assim um negócio com natureza e Deus que é fantástico na minha vida, cara. É muito bom. Vou para a natureza e vejo Deus. Mas os detalhes, quando Paulo diz isso vai muito além. Por exemplo, as leis da física me mostram que existe Deus. A relação do universo me mostra que existe Deus. Hoje, por exemplo, existe algo que eu gosto muito, e é uma pesquisa chamada design inteligente. Bom, um ramo, na minha opinião, científico, opinião dos ateus não, na minha opinião, um ramo científico, que são as pesquisas a respeito de como a natureza e as leis da física, as leis da química, as leis que regem esse universo fisicamente, elas mostram que existe um criador do universo. Esse estudo explica que o universo, ele é tão perfeito, tão bem organizado, que só um criador, só Deus, chama design inteligente. Ó. Você pode ouvir, né, podcasts, ou você pode assistir alguns vídeos de um homem chamado Adalto Lourenço. Adalto Lourenço é brasileiro e ele fala muito bem sobre o design inteligente. Você também pode, se você está aqui em São Paulo, aqui o Mackenzie em São Paulo, ele organiza aí congressos, discussões a respeito de design inteligente. Cara, o design inteligente é essa coisa além da Bíblia que diz, vamos descobrir onde está Deus, ele vai mostrar para a gente, tá certo? Que essa revelação de Deus no universo existe. Põe um videozinho aí do Adalto Lourenço, só que você vai ficar maravilhado com ele falando sobre o design inteligente. Vai falar sobre como é perfeito e como a evolução não consegue explicar Deus, porque a evolução não consegue explicar uma série de coisas. Como é que as coisas foram se ajustando tão perfeitamente? Só um criador poderia fazer a florzinha, que a florzinha ela libera uma substância que a abelhinha pega e a abelhinha leva uma substância de uma florzinha para outra e as florzinhas vão se multiplicando, sabe, a polinização não se explica num processo de evolução. É muito difícil. O que veio primeiro? Veio a planta ou veio a abelha? O que a abelha era para que a abelha se tornasse um ser que poliniza? Como é que... Não tem, assim, na evolução de Darwin, nós não encontramos respostas. Que o design inteligente está dizendo assim, essa resposta só se encontra em Deus. É muito rápido o que eu estou falando aqui, não explica tudo, mas a natureza hoje, o estudo da natureza, nos leva a crer que existe um Criador, tá certo? A lógica perfeita, tá certo, do universo, que a distância perfeita da Terra para o Sol não se explica ao acaso. O nascimento das baleias é um questionamento a respeito de como é que isso é possível na evolução. Na evolução, muita coisa não é possível. O parto da baleia é algo que só se explica por um Criador. Alguém organizou esse universo. Alguém se organizou. O universo é algo tão bem organizado que, ao se observar e analisar, existe uma análise, parece uma análise boba, mas não é. Porque eles dizem assim, se um extraterrestre, alguém, né, maior, né, imagina, bilhões de vezes maior do que um ser humano, essa pessoa passasse do lado e pegasse o universo na mão. Vou pegar só a Terra na mão e olhasse tudo que está perfeito, e olhasse no microscópio e dizer assim, cara, isso está tão perfeito, tão ajustado, alguém fez isso. Seria como, essa análise diz assim, seria como nós andando na grama de um campo de futebol e de repente a gente encontrasse um relógio.
e a gente pegasse o relógio, seria impossível dizer assim, isso aqui nasceu na grama. Não nasceu na grama. Isso é tão bem montado, tão bem elaborado, que alguém criou. Essa é uma análise simples, né? Mas é assim que algumas pessoas, alguns cientistas fazem análise. O universo é tão bem projetado e tão bem ajustado como um relógio, daqueles relógios antigos, com cada funcionamento ali bem elaborado, bem ajustado, né? Os mecanismos perfeitos. Assim é o universo. Então, nada mais explica o universo senão um Criador, né? E a minha busca interior me mostra que existe Deus. Quando eu olho a natureza, olho as pesquisas, eu vejo Deus, mas a minha busca interior também é uma prova. Eu preciso te dizer, a minha vida descobriu o Deus da palavra. Eu tenho um testemunho para dizer que a minha vida, eu tive uma experiência com Deus. E para mim isso é prova. Eu tive uma experiência que vai além das explicações da natureza, vai além das respostas que a gente dá para os ateus. Porque eu me encontrei com Deus em um momento difícil da minha vida. Agora eu era muito novo, mas minha vida não estava legal. E eu fui transformado pelo Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é um Deus que ele vem e se mostra pela natureza, mas ele também, conhecê-lo, exigiu que ele trouxesse uma revelação especial. A gente falou sobre isso semana passada, né? A revelação da Santa Palavra. Na revelação, da Bíblia, ela não só explica que existe um Deus e um mover sobrenatural, mas ela diz quem é Deus. E eu creio na Bíblia. E eu creio que o melhor caminho para conhecer esse Deus, que para mim tantas coisas explicam, mostram que ele existe, é conhecer a palavra. Porque Deus, tem um homem chamado Gruden, Wayne Gruden diz assim, Deus é a mais alta fonte de informações sobre ele mesmo. Se você quer descobrir quem é Deus, você precisa conversar com Deus, né? E a Bíblia nos diz, né, que existe um Deus. A Bíblia até explica essa vontade que a gente tem de descobrir Deus. A Bíblia vai falando num sentido de parece ter um vazio dentro de nós. Nós precisamos buscar e buscar a Deus para preencher esse vazio. A existência de Deus é real e ela se apresenta muito bem nas explicações da Bíblia que eu tenho aqui comigo, né? A existência de Deus, ela é descrita na palavra. E ela diz assim que se você buscar com sinceridade, você vai encontrar esse Deus. Ele não só existe, mas ele se deu a conhecer. Ele se deu a manifestar para mim e para você. Ele escreveu a respeito dele mesmo. Quem estuda a natureza chega perto de entender que existe um Criador. Quem lê a Bíblia vai descobrir quem é esse Criador. Como é que esse Criador interage com seus servos? Por que ele faz algumas coisas? A Bíblia é a revelação especial. Eu falo como quem viveu algo pessoal. Eu tive experiências maravilhosas com a Bíblia. Tive experiências extraordinárias de compreensão de quem é Deus. Eu pude compreender. E lendo a Bíblia, eu me aproximei do sobrenatural de Deus. Me aproximei dos milagres de Deus. Eu consegui entender como é que eu podia conversar com Ele. Como é que eu podia fazer perguntas para que Ele me respondesse, né? É interessante essa descoberta de Deus. Ela se dá na leitura, não numa simples leitura. Você precisa desejar encontrar Deus enquanto você está lendo. Você precisa desejar achar Deus enquanto você vasculha a Bíblia. Vamos lá. Problema, né? Problema. Alguns vão dizer assim, ô pastor, eu já vi gente muito sincera lendo a Bíblia e não encontrando. Por que você acredita em Deus através da leitura da Bíblia e pessoas nesse mesmo processo não estão encontrando a Deus na Bíblia? Deus da Bíblia, gente,
E aqui eu já estou falando de uma coisa muito pessoal, muito íntima, de uma busca um pouco mais definida, que assim, eu vou buscar Deus, porque eu acredito em Deus, porque eu acredito que eu posso encontrar Deus na Bíblia. E essa busca do cara que lê a Bíblia, ele tem que estar desejoso de, lendo a Bíblia, Deus se manifeste a ele. Isso é muito difícil de entender. Porque às vezes nós vamos definir como eu quero perceber a Deus. Às vezes eu vou dizer assim, eu vou ler a Bíblia e eu sei como ele vai falar. Eu sei o que vai acontecer. Eu sei que um milagre, um negócio vai acontecer. E Deus vai sempre se apresentar para nós. Deus vai se apresentar para nós no desejo de nos melhorar. Deus vai se apresentar para nós no desejo de quebrar a nossa carne, um Deus bíblico. Então quando eu leio a Bíblia, eu leio e digo, quero que Deus se manifeste. Quero que quando Deus se manifestar, ele vai me melhorar. Não estou bom. Eu preciso ficar bom. Então eu vou encontrar Deus para ficar bom. E aí a leitura da Bíblia não vai estar condicionada aos seus caprichos. A leitura da Bíblia não vai estar condicionada assim, Deus vai falar do jeito que eu quero, Deus vai fazer do jeito que eu quero. Ele vai vir enquanto eu leio a Bíblia para falar comigo. E muitas vezes a maneira dele falar comigo vai ser uma maneira de me questionar, de me cutucar, de dizer, não, você tem que melhorar, você está errado. Tá? Tem que haver um quebrantamento. Existem muitas passagens na própria Bíblia que explicam isso. Ó. Não adianta, você vai buscar Deus, você vai ler a Bíblia, você vai fazer uma busca do Deus da Bíblia, e ele não vai te obedecer, ele vai te confrontar. Existe uma história famosa, a história de um homem chamado Naamã. Naamã está doente, Naamã tem uma doença no corpo, e Naamã quer receber a cura. Então ele ouve falar que existe um homem que tem uma conexão direta com Deus, e esse homem pode trazer um milagre. Uau! Naamã, o leproso, vai buscar um milagre, e ele vai lá. E quando ele chega lá, o processo é um processo que ele não aceita. O processo é se banhar num rio que ele considera sujo, que ele considera imundo, não tratar diretamente com a pessoa que ele queria tratar. E a vontade do Naamã é dizer assim, eu vou embora. Isso é enganação. Isso não está certo. Eu estou sendo humilhado aqui, eu vou embora. E se ele fosse embora, ele perderia a oportunidade de descobrir a Deus. Depois que ele vive o milagre dele, cara, ele vai embora e diz assim, eu vou até levar um pouquinho dessa terra aqui, porque eu quero adorar o Deus dessa terra. Mas ele precisou ser confrontado, né? O que Deus organiza na busca dele, vamos dizer assim, o que Deus organiza na leitura de Deus, ele ser confrontado com ele mesmo, vamos dizer assim, olha, eu aceito esse Deus desse jeito, eu aceito as palavras desse Deus, eu aceito a maneira que Deus vai fazer diferente da minha, e ele começa a descobrir a Deus. Então a leitura da Bíblia é assim, eu vou ler a Bíblia, mas eu não vou trazer exigências. E aí quando eu deixo, na verdade, a Bíblia me encher de exigências, a Bíblia vai começar a mandar eu fazer algumas coisas, e quando eu começar a fazer essas coisas, uau, eu vou descobrindo a Deus. É assim que Deus trabalha na Bíblia. Por exemplo, Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1, ele sempre diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não se apresenta, ele começa contando a sua história. Ele diz, eu não estou preocupado em me apresentar. Se vocês quiserem, vocês vão me buscar e vão me obedecendo e vocês vão me descobrindo. Elias tinha um jeito, ele queria um outro homem da Bíblia, né? Elias queria porque queria ser transformado, ele estava numa agonia, e ali não é nenhuma questão, ele não fala assim, eu quero ser transformado, mas a gente sabe que ele está numa agonia, e vão acontecendo coisas ao redor dele, que a gente pensa, será que Deus está aí? Será que Deus está aí? Deus aparece num vento, num agir suave, diferente. Então o alvo de descobrir o Deus da Bíblia é ler a palavra para que a palavra nos mude, nos transforme, e esse é o alvo de Deus também. Deus quer nos achar e Deus quer nos melhorar. Se eu não tiver isso no meu coração, se eu não me movimentar em busca de Deus, se eu não me movimentar na leitura da palavra, deixando que Ele me transforme, eu não vou encontrar Deus. Eu vou entrar em algumas crises. Mas o Deus da Bíblia existe. Ele é real. Se você for até a Bíblia, for até Ele, você vai descobri-lo. Você vai ser alimentado por Ele. Vá sem preconceitos, vá sem ideias formadas. E Deus vai se apresentar a você
Pastor, já sou cristão, estou estudando aqui com você para fortalecer a fé. Isso mesmo, essa conversa é importante. Por mais que você ache que não, a conversa sobre por que acreditamos é importante. E você deve ter resposta para os ateus, para os incrédulos. Por que você acredita? Por que você acredita em Deus? Quais são as razões que te levaram a buscar o Deus Todo-Poderoso? Como é que você descobriu que Ele era real? Que essas verdades que estão tão fortes dentro de você se multiplique para ensinar pessoas que ainda não sabem quem é Deus e como conhecê-lo. Um beijo no coração, que a graça do Senhor esteja conosco. Posso fazer uma oração? Para que você cresça no conhecimento de Deus, se você não conhece, que você esteja disposto a ser discipulado e aprender. Deus Todo-Poderoso, ajuda quem já te conhece a ficar mais perto, mais cheio da santidade, da pureza, e ajuda os que não te conhecem a serem, Senhor, cheios de uma fome suprema. Eu peço em nome de Jesus. Amém e amém.